Fala pessoal, Gabriel Martins aqui. Eu vou colocar um trecho do episódio exclusivo para membros do canal no YouTube e também apoiadores lá no site, no caradosesportes.com.br, no qual a gente elegeu vencedores e perdedores dessa primeira fase do mercado de free agents. Coloquei o trecho que eu e o Hemerson Barbosa do Esporte Total debatemos sobre os Lakers, né, que tá numa crise deflagrada com o LeBron James. Se torne apoiador, se torne membro do canal para ter acesso a esses episódios extras. É muito importante para a sequência, para continuar crescendo o podcast. R$14,90 por mês, tanto no YouTube quanto no caradosesportes.com.br. Muito importante, então se você curte meu trabalho, dá aquela moral. Eu queria voltar um pouco no tempo para a gente entender um pouco a linha do tempo dos acontecimentos, né? Porque o pessoal que acompanha tem como principal fonte de notícia o podcast Cara dos Esportes e não acompanha tanto as redes sociais, me ouviu falar na madrugada de domingo pra segunda que eu achava que era o LeBron querendo usar o playbook da carreira dele, que ele usa desde a primeira passagem dele pelo Cleveland Cavaliers, que é de colocar pressão na diretoria pra trocar escolhas futuras pra melhorar o time naquele momento. Só que eu dizia, o LeBron não tem esse poder de barganha nesse momento, porque ele já é um jogador de 40 anos, e ele vai ter que simplesmente aceitar. Ou talvez o Lakers faça ali algum meio termo, troque uma escolha, ao invés de trocar múltiplas escolhas e tal, algo do tipo. Só que, rapidamente, eu achei que a situação evoluiu numa direção que eu não esperava. Porque eu acho que os Lakers foram bem duros com o LeBron, de a gente não vai sacrificar nada do futuro. O nosso objetivo aqui, A, B e C, é o Luka Doncic. E o camp do LeBron não sossegou. Tanto que a gente sai notícia hoje de que o Rich Paul, o agente do LeBron, conversou com 4 times que poderiam estar interessados em troca, né? Inicialmente foi aquela coisa do LeBron, ele tá monitorando porque ele quer competir e tal, ele entende o lado dos Lakers e tal, e rapidamente evoluiu pra uma situação que o Rich Paul tá conversando com times pra ver quem que estaria interessado em trocar pelo LeBron. E saiu notícia hoje também que o Cleveland Cavaliers não seria um desses times, que eu acho que é um que, eu concordo plenamente com o Hemerson, acho que é um que faria sentido, eu acho que esportivamente, pensando nas características do time do Cavaliers e tal, faria sentido. Só que eu entendo pro lado do Cleveland Cavaliers, eles já ficaram, 15 anos reféns do LeBron. Eu entendo eles não quererem voltar pra essa situação. Eu acho que faz muito sentido. Assim como faz muito sentido pro Lakers não seguir mais pela cartilha do LeBron. Não é mais o Lakers sendo comandado basicamente pela Clutch, que é a agência do Rich Paul, que comanda a carreira do LeBron, né? Que é a agência que, por exemplo, que representa o Anthony Davis e tal. Então, eu falei no último podcast, eu acho que o LeBron tá numa situação inédita na carreira dele, de não ser a prioridade da equipe, só que não tem muito caminho. Ele vai exigir ser trocado, ele vai pedir pra ser trocado, ele vai querer colocar... Ele nunca foi trocado na carreira. Que eu acho que é um ponto legal, né? Ele vai querer interromper isso. O filho dele acabou de ser draftado pelo Lakers, né? E aí você fala, né? Pô, LeBron, a gente fez tudo que você quis. A gente draftou teu filho e deu um contrato sem precedente pra uma escolha de segunda rodada. O que mais a gente pode fazer aqui? Eu só acho assim, o contraponto é essa postura do Lakers de em 2027 a gente vai ver o que a gente faz. Aí é um absurdo. Porque o Luka tá pronto pra competir. O objetivo tem que ser construir ao redor do Luka. Mas você vai botar ele em quadra com esse time, sem qualquer chance no Oeste, com o Luka no auge da carreira dele, eu acho que é uma loucura completa dos Lakers. E digo mais, Hemerson, já jogando a bola de volta pra você. Se tem uma coisa que a gente descobriu agora com esse novo acordo coletivo, com o segundo teto, o second apron e tal, é que estrelas não vão chegar no mercado. Porque não vai ter dinheiro disponível no mercado que faça valer a pena pra eles chegar e poder controlar o futuro. Os caras vão renovar o contrato com o time dele quando puderem, até porque esses slots de jogador de salário máximo basicamente são 2 por time agora, e olhe lá. E aí, se o cara estiver insatisfeito, aí ele vai pedir uma troca, mas aí é tudo muito mais difícil. Então,
O Lakers pode estar se preparando pra... vamos ver em 2027 a estrela que vai estar disponível. E não tem ninguém. E aí... Eu acho que nesse ponto, eu acho que os Lakers também estão errados. Porque eu acho que tem um ponto você não querer hipotecar o futuro pra fazer a vontade do LeBron, mas eu acho que o Luka já tá num ponto da carreira que você não pode... vamos esperar daqui a 2 anos pra competir. Aí eu acho loucura completa. Eu concordo. Só pra dar um geral na situação do Lakers, o que tá acontecendo. 2027 é quando, teoricamente, o Lakers não tem mais o salário do LeBron, se ele cumprir o contrato dele, e aí ele não teria outros contratos menores, vamos dizer aí, Gabe Vincent, Kleber, ambos são inspirantes nessa temporada, alguns contratos menores vão se acabando. Entraria aí, sem o LeBron, um contrato pro Reeves, provavelmente um contrato ali na região dos 30 milhões de dólares pro Reeves, e abriria espaço para um segundo contrato máximo junto com o do Luka. Até porque o Lakers a expectativa é que já nessa free agency, nessa off-season, já feche a renovação com o Luka num contrato máximo. E aí a gente tá falando de um contrato aí muito grande. Só que tem 2 pontos aí que eu gostaria de trazer. O primeiro, 2027 nem o Pelinka vai estar no Lakers. O Lakers acabou de ser comprado pelo Walter Davis, né? Tá na valuation ainda. Essa compra, inclusive, só vai ser concretizada no final do ano, né? Já no final do ano para o início do ano que vem. Então, teoricamente, ainda é a Jeannie Buss que está no controle, mas o Walter é quem já vai ser o novo dono. Então, o Lakers não tem essa condição de esperar até 2027, porque nem o Pelinka vai estar até 2027. Embora ele tenha contrato renovado, a Jeannie fez esse favor pro Lakers, mas o Pelinka não... Provavelmente, sempre que tem um dono novo, o GM vem de confiança. Então, e ainda mais considerando o Walter Davis ser o dono do Dodgers, ele tem um cara ali de confiança no time dele, então... ele provavelmente pode pegar alguém dessa equipe para trazer como GM de basquete, ele pode ir atrás do mercado, tem várias opções aí nesse sentido. Até porque hoje o Pelinka não é só GM, ele é GM e presidente de operações. Ele é os 2 cargos. Porque antes era ele e o Magic Johnson, quando o Lakers era aquela... Quer dizer, ainda é uma bagunça, mas era uma bagunça ainda mais generalizada. Emerson, rapidinho. Vamos fazer um parênteses aqui sobre o Rob Pelinka, porque Sim. Eu acho interessante esse ponto que você levantou. O Rob Pelinka, ele conseguiu a melhor troca da história dos esportes dos Estados Unidos, mas foi porque o parça dele, Nico Harrison, liga pra ele e fala, eu quero trocar o Luka Doncic. Aí ele fica, peraí, tá cortando a ligação. Você quer trocar o Luka Doncic? É basicamente isso. Ele consegue o Anthony Davis, porque o Anthony Davis queria jogar nos Lakers e era representado pelo mesmo agente que o LeBron. Eu não lembro se o Rob Pelinka era o general manager quando o LeBron assina com os Lakers. Mas o LeBron assina com os... Ele era, né? Mas o LeBron assina com os Lakers não é porque o Rob Pelinka convenceu ele. É porque ele queria morar em Los Angeles. E morar em Los Angeles, entre jogar no Lakers e jogar no Clippers, é melhor jogar na franquia mais tradicional, né? Pelo menos naquela época, que acho que o investimento do Clippers e tal, enfim, isso é outro assunto. Mas assim... E teve toda a história do Kobe também. Sim. Né? Ele querer honrar a do Kobe. Sim, e... Conquista um título que eu acho que vale muito. Eu não sou dessa linha de, o título da bolha, não sei o quê. Pra mim é um título pesado como todos os outros títulos. Mas é um título em circunstâncias específicas, né? Que foi aquele tiro curto e tal, não sei o quê. Eu acho que você já meio que deixou claro pelas suas declarações. O Rob Pelinka, a sensação que eu tenho é mais do que ele foi um bom general manager, ele é muito mais o cara que tava no lugar certo na hora certa, que foram decisões... Ele não teve nenhuma grande decisão dele que... essa decisão aqui dele foi muito boa e tal, não sei o quê. Quem que não ia... Naquela altura, quem que não ia querer o LeBron? Quem que não ia querer trocar pelo Anthony Davis? Quem que não ia querer fazer aquela troca pelo Luka? Então, eu acho que o Rob Pelinka é um cara que, tirando essas decisões não óbvias, tem deixado muito a desejar na construção desse time.
Quando a gente é que assim, agora o meu querido André Mori vai ficar orgulhoso da minha parte de eu falar isso. O Lakers ainda é, até o Walter Davis me provar o contrário, o Lakers era cuidado nos últimos 10 anos, 10? Acho que desde a saída do Jim Buss, era cuidado como uma empresa de padaria. Era assim, empresa familiar. A Jeannie pegou os amigos dela, era o Mitch Kupchak até acontecer o episódio Mozgov e Dengue. Aí falaram, aí também não tem condições, né, Mitch? Vai pra longe daqui. Aí ele foi parar no Charlotte Hornets. E aí eu não preciso dizer muito mais do que, né, a situação que o Hornets está nesse momento. E aí ela chamou o Pelinka e o Magic Johnson, que são dois amigos. O Pelinka, pra quem não sabe, foi agente do Kobe por muitos e muitos anos. Ele era o braço direito do Kobe Bryant. Acontece o trágico acidente com o Kobe, o Pelinka é chamado pro Lakers quase como uma representação do Kobe. E o Magic Johnson, pela história que ele tem com a franquia. Entre erros e acertos, o Lakers é aquela figurinha, né? O Lakers fazendo de tudo pra dar errado. Aí ele pisa no negócio, campeão. Que é o que aconteceu em 2000. Embora o elenco foi até bem montado em 2019, 20, até 21 o elenco era bem montado. Pelo menos fazia sentido ao redor do LeBron. Não vou dizer bem montado, mas fazia sentido. Mas aí a gente tem loucuras naquela época também. Lance Stephenson, Avery Bradley, Westbrook. Troy Daniels. Aí é que eu acho que é aí que chega o ponto que o Pelinka olhou e falou: daqui eu não tenho mais pra onde correr. Que é a troca do Westbrook. Que foi pedido do LeBron, foi exigência do LeBron, quero jogar com outro playmaker. Tá, pode ser o Westbrook? Pode. Então, a gente vai ter que fazer uma troca aqui alta. E troca... não trocou, mas acabou abrindo mão do Alex Caruso por conta disso. Trocou o KCP por conta disso, que é um dos jogadores que parece ser feito em laboratório para jogar ao lado do LeBron, um cara que defende arremesso de 3. Trocou o Kyle Kuzma, trocou uma galera e outras trocas pequenas. E aí, a partir daí, o Pelinka tá sempre no assento quente. Depois disso, o Magic Johnson é demitido, ele toma... e aí numa briga, como eu falei, de família, porque a Jeannie Buss ficou mais ao lado do Pelinka, o restante ficava mais ao lado do Magic Johnson, rolou a intriga, o Magic Johnson acaba saindo porque ele tem mais o que fazer da vida. Pelinka não. Então o Pelinka fica no Lakers. Ele tem esse cargo aumentado, né? Ele não é mais só general manager, ele também é presidente de operações. E o Lakers continua sendo tocado a conta de padaria, a conta de caixa. E aí, novamente, tropeça numa pedra chamada Nico Harrison, fala: caramba, rapaz, tô com o Luka Doncic aqui, e agora? E aí o Pelinka, de novo, até no dia da troca do Luka, na deadline, perdão, ele faz uma outra troca, que é a troca do Mark Williams, que depois é desfeita, que ele fala assim, esse pacote aqui eu vou pegar o center, vamos fechar esse time aqui e vamos embora. A troca é desfeita por motivos médicos, agora o Mark Williams já saiu, e o Lakers entra novamente num ponto que fala: Pelinka, a gente precisa ser criativo, porque a gente tem Gabe Vincent, Max Kleber em contratos altos, não temos piques de primeiro round, o Lakers só tem uma pique de primeiro round, que é a de 31, que pode ser trocado. Só que é a situação, o Lakers tem todas as piques de primeiro round, tirando 27 e 29, 26 tem, 28 tem, 30 tem, 30 e 32 tem, que são as que podem ser trocadas, mas não pode negociar nenhuma delas, só direito de swap, né? Só direito de troca. Porque você não pode trocar piques em drafts consecutivos, né? A Step-in Rule, você não pode trocar piques de anos consecutivos só depois da off-season. Então, o Pelinka, quando precisa ser criativo, quando precisa ter uma decisão ousada em relação a algo que não caiu do céu para ele, como ele mesmo diz, né? Quando ele faz muitas referências em entrevistas, ele fala que o título é como se fosse Moisés abrindo o Mar Vermelho no Egito. Quando não cai do céu, ele não é criativo, ele não tem essa definição. E aí, entra junto com isso, o Lakers é um time que é tocado como um toque de caixa. Não tem uma equipe de scout, por exemplo,
que faça o devido trabalho nas outras equipes. A única equipe de scout do Lakers é a do draft, que, por sinal, é onde o Lakers conseguiu montar uma boa parte do elenco agora. E o próprio Nico Harrison, né, a relação dele com o Nico Harrison é porque o Nico Harrison era diretor da Nike quando o Rob Pelinka era agente do Kobe, né, foi assim que eles se conheceram e fizeram essa amizade, né, então uma amizade aleatória que salva a vida dele 20 anos depois, né, mas é uma situação complicada que agora os Lakers, a gente tá gravando aqui 4h41 da tarde, horário de Brasília, você olha o depth chart do Los Angeles Lakers, é uma disputa entre Max Kleber e Jared Vanderbilt pra ser o pivô titular da equipe. Nenhum dos dois são pivôs. Nem o Jake LaRavia também não é pivô. A equipe não tem um pivô no time nesse momento. E os pivôs estão assinando. Brook Lopez assinou, Clint Capella assinou, Miles Turner assinou. Tá acabando os pivôs. E aí parece que a bola da vez agora é o DeAndre Ayton. E eu falei isso no Twitter, Emerson, quero saber a sua opinião. Eu acho que o encaixe do DeAndre Ayton com os Lakers é péssimo. Péssimo, porque o que o Luka precisa num pivô? Um cara que corra de lado a lado, rim runner, né? Um cara que corra, pula alto, pegue ponte aérea. DeAndre Ayton não faz isso. Então eu vou querer um pivô que seja especialista em defesa. DeAndre Ayton não faz isso. Então, já que não tem esses dois, me vê um pivô que arremessa de 3, pelo menos. Também não é o jogo do DeAndre Ayton. E o DeAndre Ayton é um cara que ele não gosta de basquete. Ele é um cara que ele vai jogando basquete porque ele é muito alto. Aí ele, eu posso um dia conseguir uma bolsa de estudos jogando basquete. Aí ele consegue chegar num nível que, eu posso chegar na NBA e assinar um baita contrato. Tanto que tem entrevista do DeAndre Ayton falando, qual que é o objetivo seu na sua carreira? É assinar o segundo contrato, o salário máximo. Esse era o objetivo dele. E aí, no Suns, esquece, não jogou um basquete que a gente espera de uma primeira escolha geral. E tudo bem, entre ter o DeAndre Ayton e literalmente não ter um pivô, ainda é melhor ter o DeAndre Ayton. Mas eu acho que o encaixe dele com esse time dos Lakers e essa falta de comprometimento dele, essa falta de intensidade dele, eu acho que seria horrível. Tanto que eu também não acho uma... Assim, nesse momento o Lakers tá com... na parede pelo DeAndre Ayton. Porque se não assinar com o DeAndre Ayton, o Lakers vai ser obrigado a fazer uma troca. É obrigado a fazer uma troca para ter um pivô. Para mim, o Lakers já é obrigado a fazer uma troca para ter um pivô. Só que apareceu um Indiana Pacers nessa história. Vamos lembrar. Quando ele fala que queria assinar esse segundo contrato máximo, quem dá esse segundo contrato máximo pro DeAndre Ayton é o Pacers. Não é nem o Suns. Verdade. O Suns só bate de frente com esse contrato, né? Que ele era um free agent restrito e aí o Suns tinha como cobrir a oferta. E aí o Suns cobre a oferta e depois troca ele pro Blazers. Mas, cara, o DeAndre Ayton, e só pela coincidência da vida, o DeAndre Ayton é da classe do Luka. Então, se ele vier pro Lakers, joga ele e o Luka, só falta trazer o Marvin Bagley e a gente faz a festa do draft. E diga-se de passagem, o Marvin Bagley seria útil nesse time do Lakers. Jogaria minutos. Jogaria minutos. Então, eu nem sei se ele tá com algum time, depois eu vou até olhar. Então, o DeAndre Ayton, na minha visão, não é o cara. Se o DeAndre Ayton chegar, o Lakers não muda de patamar, não vai subir nem descer de patamar. Hoje o Lakers já é um time que tem que se preocupar para bater play-in no Oeste. Hoje tem que se preocupar para bater play-in. Se o LeBron sair, se o Luka não jogar, aí vai se preocupar para se classificar. Ali, o range do Lakers hoje, com o elenco que tem, é 6-10. E se o Luka não jogar mais de 60 jogos, é 8-11. 8-11, 12. Então, o DeAndre Ayton não muda isso. O DeAndre Ayton, se chegar, é para manter o Lakers ali, só vai ter um pivô. E aí, repito, o Lakers vai ter que ser criativo nas trocas, coisa que o Pelinka não mostra. O Lakers tem um pacote de troca que já está definido, que é a troca do Mark Williams. Dalton Connect, um contrato expirante
E aí, pô, a depender do valor da troca. Se for o Robert Williams, vai o Max Kleber. Se for o Walker Kessler, por exemplo, vai o Shake Milton, vai um contrato mais baixo. Mas é o Dalton Connect, um contrato expirante e a pick de 2031 e o swap, que foi o de 2030 na troca do Mark Williams. Os times já sabem que o Lakers vai oferecer isso. Então os times vão pedir isso para qualquer pivô que o Lakers quiser. Seja o Nick Richards. O Nick Richards, se o Lakers pagar isso aí o Pelinka não tem que ser demitido, tem que ser preso. O Ives Smith, que é o outro nome que foi linkado do Pelicans, que aí já acho um pouco mais plausível. O Walker Kessler, que o Jazz já falou que não quer. O Jazz falou, eu quero 2 picks de primeira rodada, vocês não têm, né? E o outro nome é o Robert Williams, do Blazers. Que aí seria muito legal se o Lakers não fechasse a troca com o Mark Williams por razões médicas e trouxesse o Robert Williams. Isso ia ser... Time Lord. O Time Lord... por razões médicas não trazemos o Mark Williams. Quem que a gente fecha? O Robert Williams, acho que é uma boa ideia. É uma boa ideia aí. Eu não sei. Então, assim, a situação do Lakers a menos que seja muito criativo, e aí essa criatividade não vejo o Pelinka fazendo, é fechar com o Ayton e torcer para outros jogadores virem em contratos menores, e aí é desenvolver os caras que estão de two-way. O Jameson, o Coloco, que nesse momento são os contratos two-way, ambos são centers, e o Adutiero, que não é contrato two-way, é a pick de segundo round, que vai jogar Summer League, a gente vai ver qual contrato que o Lakers vai dar, mas teoricamente é uma reposição ali pro Garrafão também. E o... Renova com o Alex Len? Não, pelo amor de Deus, gente, que é isso? Se o Reyes e o Alex Len voltarem pro Lakers, eu vou ter um troço. O Alex Len... O Reyes, por motivos... Não que ele seja inútil na NBA. Ele não é inútil. Ele é só ruim. Mas o Reyes por motivos agravantes a extra-quadra. Agora, o Alex Len é inútil na NBA. Inútil. Não tem como ele jogar. É impossível ele jogar. E se o Lakers trouxer qualquer um dos dois de volta, já vai me fazer perder o resto do meu cabelo, que já está se terminando. Cara, último ponto antes de a gente seguir para outros vencedores e perdedores desse mercado, que claramente o que a gente tá falando aqui, o Lakers entra na lista dos perdedores até agora. Seu palpite pro que vai acontecer com o LeBron, né? Porque o LeBron, ele tem uma cláusula de veto de trocas, então o Lakers não pode pegar e trocar o LeBron pra onde ele quiser. Ele pode vetar qualquer troca. O que você acha que vai ser feito do LeBron? Meu palpite número 1 é que não vai rolar troca por conta do ego do LeBron. Meu palpite número 1. Meu palpite racional o Lakers precisa trocar ele. E precisa trocar... e o LeBron precisa ser trocado. Porque o LeBron tem que terminar a carreira de forma digna, disputando títulos, que é o que ele merece. Porque eu não preciso dizer muito, mas LeBron é o meu segundo jogador favorito da história. Acho um pouco. Terceiro, perdão. O Caruso tá entre o Kobe e o LeBron, tá o Caruso. O Caruso é uma questão de representatividade, né? Exato, exatamente. Então, mas o LeBron, eu quero que ele aposente no Lakers, se for por vontade minha. Mas pensando racionalmente, não tem como o Luka e o LeBron estarem no mesmo time, na mesma timeline, com os mesmos objetivos. Não tem como. O Lakers vai ter que pensar de um jeito que o LeBron não tá se encaixando. Ou o LeBron vai terminar essa temporada e sair no final dela como agente livre, ou o Lakers vai conseguir algo em troca. Se for esses dois casos, é melhor que o Lakers tenha algo em troca. E eu acho que se ele for sair, ele precisa ir pro leste, ele precisa ir para um time que tenha condições de disputar, e aí eu vejo apenas 3 times nessa condição hoje de chegar e falar, eu recebo o LeBron e eu posso disputar algo no leste. Cleveland, que já falou que não quer, mas até aí acreditar em GM eu duvido. Knicks, que também, para mim, seria um final digno pro LeBron por ser o Madison Square Garden. Ele já falou várias vezes que se o Knicks estivesse na situação que tá hoje, há alguns anos atrás, ele teria ido pro Knicks, né? Ele fala isso até com o Dwayne Wade.
Então, eu vejo ele no Cleveland, eu vejo ele no Knicks, ou se tudo der muito errado, e aí é uma situação de troca que eu falei há alguns tempos atrás, que eu não quero. Gente, por favor, quem está escutando, eu não quero que isso aconteça. Deixo claro. Mas eu não duvido dos Sixers se envolver numa troca pelo LeBron e mandar... E o Pelinka aceitar, isso que é o meu medo. Meu medo é o Pelinka aceitar, não é nem o Sixers mandar uma troca. É o Pelinka aceitar uma troca pelo Paul George. Ou pelo Embiid. Já foi especulado, né, no passado, né, que o LeBron, um dos times que... Da última polêmica que teve se ele ia renovar ou não com o Lakers, era, 76ers e tal. Então, eu fiquei triste quando falou Detroit Pistons. Beef Stew, mas Tobias Harris não te pega, não? Olha, é que ele tem o poder de veto, né? Isso... Eu gostaria, mas eu acho que nunca vai acontecer. E acho que o Knicks, eu acho que... Se a gente levar a sério essa recusa do Cavaliers, eu acho que o Knicks é o único cenário realista, né? E o Knicks pode mandar, tipo, Karl Anthony Towns pelo LeBron. Ou, de repente, o Giannunobi e outro contrato pelo LeBron. Que O pacote que disseram foi o Giannunobi, Mitchell Robinson e uma pick de primeiro round. Esse foi o pacote que disseram. Seria um baita retorno pro Lakers, né? Acho que ter o Giannunobi, ter um pivô, acho que seria ótimo pro Lakers. Mas o meu palpite é que o LeBron fica mais um ano e na próxima temporada assina como free agent com outro time. Se ele tivesse tão desesperado pra sair, ele não teria exercido a player option dele, né? Ele teria se tornado free agent. Mas eu acho que ele olhou pro mercado e viu que não tinha opção. E tem poucas opções. E eu acho que ele joga mais um ano. Não acho que ele se aposenta. Eu acho que ele joga essa temporada com o Lakers e na próxima... Provavelmente no leste, né? Que é o que faz mais sentido. E eu acho que eu concordo com você. Se eu tivesse que colocar o número 1 nessa lista, seria o LeBron. Seria o LeBron no Knicks, né? Na próxima temporada. Que ele queria ir o plano A dele, quando ele sai do Cavaliers pela primeira vez, era o Knicks. Só que o que dizem é... A apresentação do Knicks foi tão ruim pro LeBron e pro Dwayne Wade... Que eles decidiram, o Wade decidiu ficar no Miami... E o LeBron... se juntar a ele e trazer o Chris Bosh, né? Mas agora parece que o Knicks tá um pouco mais profissional. Vamos seguir para outros vencedores e perdedores. Vamos seguir agora pros apoiadores e pros membros do canal no YouTube. Se torne apoiador, link tá na descrição. Se torne membro, link vai estar na descrição também. Ou vai lá no canal no YouTube, clique, seja membro, vai em caradosesportes.com.br, R$14,90. Se você curte meu conteúdo... É uma forma de você ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Um grande abraço a todos. Tchau.